Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Sou o Padre Ricardo Leão, da Prelazia do Opus Dei, e eu vou apresentar para vocês nesta aula algumas ideias sobre a teologia do corpo. Esse nome teologia do corpo, ele foi dado ao conjunto de 129 audiências gerais ou pronunciamentos catequéticos que o Papa São João Paulo II pronunciou no começo do seu pontificado. Podemos considerar, essa teologia do Papa como uma contra-revolução sexual. A revolução sexual do século XX foi uma tentativa bem-sucedida, em parte, de libertar a humanidade da ética sexual cristã. E a contra-revolução sexual é como que uma tentativa de devolver à humanidade a cultura da vida e da sexualidade sadia, para que possam influenciar positivamente no relacionamento humano, no casamento, na família, esses valores que são tão caros para a humanidade, e que, no entanto, infelizmente, vêm sendo tão vilipendiados. Diria que seria uma ilusão, pensar que podemos construir uma verdadeira cultura de vida humana se não aceitarmos e vivenciarmos a sexualidade, o amor e a vida como um todo, de acordo com seus verdadeiros significados e fidelidades, como o Papa João Paulo II nos fala, na Evangelho da Vida. Mas como nós podemos realizar essa contra-revolução? Não, evidentemente, do modo repreensivo, como às vezes esse tema é tratado, não dizendo, não faço isto, isto está proibido, etc. Porque isso precisamente foi, assim como o grande fator que contribuiu para a rejeição dos ensinamentos da Igreja sobre a sexualidade. Então, nós precisamos de uma linguagem mais positiva, precisamos de uma teologia nova, que explique verdadeiramente como é a ética sexual. Longe da puritana lista de proibição, na qual supostamente se tornou, corresponde perfeitamente aos anseios mais profundos dos nossos corações, do nosso amor, para que haja realmente uma união efetiva, em vez de olharmos para o legalismo. Assim, São João Paulo II, mudando o enfoque, nos leva a pensar realmente em que até onde eu posso ir sem infringir a lei? Não, isso não é a maneira correta de encararmos o problema, enfim, da sexualidade. Olhemos para a liberdade humana. Que verdade me torna livre realmente para amar? E a verdade que nos torna livres para amar é a salvação em Jesus Cristo. Assim, eu diria que não importa mais tanto quais os erros, ou quais os pecados que cometemos. A teologia do corpo do Papa São João Paulo II não aponta o dedo para ninguém, mas é uma mensagem de salvação sexual para toda e qualquer pessoa. Essa salvação que nos leva a saber o que é o ser humano. Como posso ser verdadeiramente feliz? Como um ser humano plenamente satisfeito em ser humano. Então, vamos ver exatamente e responder a estas questões. Primeiro, o que é ser um humano? Os
Jesus Cristo nos ensina, né? Primeiro, o Papa explica, né, que a teologia do corpo, ou a sexualidade humana, um princípio, Deus fez o homem e mulher. Depois veio o pecado dos nossos primeiros pais. Em seguida, a redenção em Cristo. E, por fim, Deus reerguerá os nossos corpos. Então vamos ver esses 4 aspectos fundamentais, onde a gente possa realmente entender melhor toda essa teologia do corpo. Primeiro, no princípio, Deus nos fez homem e mulher. Conforme nós lemos no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27, e Jesus Cristo confirma isto naquela conversa que teve com os fariseus, que assim questionavam Jesus Cristo se era permitido o divórcio, e Nosso Senhor fala, no princípio Deus fez o homem e a mulher, e que não se pode separar, né, um casamento feito legitimamente, o homem da mulher. Isso está em Mateus 19, 3, 8. Mas a pergunta que nós temos que responder, né, para que efetivamente Deus fez o homem e a mulher? Para que um homem e uma mulher possam se amar no amor conjugal. Então, esse é o primeiro aspecto que deve ser considerado respondendo a esta pergunta. Depois, para que ambos estejam em comunhão, vivendo então em uma só carne. Isso é o que na teologia nós chamamos de finalidade unitiva do matrimônio. Depois, que sejam fecundos. Essa finalidade do porquê Deus fez o homem e a mulher. E, sendo fecundos, se multiplicam, sempre na revelação do livro do Gênesis. E este aspecto é o que nós chamamos de finalidade procriativa. Então, essas duas finalidades é que definem realmente o que é o matrimônio e como deve ser vivido. Muito bem. E por quê? Por que Nosso Senhor fez-nos assim? Porque queria que a união entre o homem e a mulher fosse imagem e semelhança da relação íntima de amor que existe na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e porque queria que nós participássemos dessa relação. Aqui, então, nós podemos ouvir, né, este texto de São Paulo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Então, esse mistério é grande, e eu digo com referência a Cristo e à Igreja. Então, aprofundando, né, nessa teologia, nós então podemos dizer, né, que aquela união original do primeiro casal humano era necessário, né, porque o homem estava só. Dentre os animais, não havia nenhum, né, que lhe fosse ajuda adequada. De modo que a união entre um homem e uma mulher é necessária para que a solidão do coração seja de fato destruída. E falando de um modo assim, vamos dizer assim, mais bruto, a solidão do homem não era devido à necessidade exclusiva e primária de ter um corpo que lhe satisfazesse sexualmente. Mas, por quê? Porque ele poderia se satisfazer com outros animais. Não tinha mulher ainda, tinha outros animais, mas aquilo não lhe satisfazia.
não era realmente aquilo que lhe preenchia. Então, precisava de alguém que fosse semelhante a ele, não só fisicamente, mas principalmente e primariamente fosse igual a ele espiritualmente. Por isso, quando Adão viu a mulher, né, que saiu da sua costela, imediatamente ele exclamou, fez aquela exclamação, né, agora sim vejo osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, ele quis dizer, finalmente, uma pessoa que eu possa amar. Então, o que foi que ele fez descobrir isto? Só o corpo nu da mulher revelou o mistério. A nudez pura da mulher, né, lhe revelou o sentido nupcial do corpo. Descobriu que o corpo humano tem a capacidade de expressar amor, um amor que é doação, por meio do qual pode se realizar como ser humano, pode se preencher, encontrar o sentido pleno do seu ser, da sua existência. Ou seja, a sexualidade humana, vivida no seu sentido mais original, ela responde ao sentido da vida. Esse amor é aquele que Jesus revela como seu mandamento. Este é o meu mandamento, que se amem uns aos outros como eu vos tenho amado. E como é que Jesus Cristo nos ama? A resposta ele deu naquela mesma ceia, ao dizer, este é o meu corpo que é dado por vós. Assim, Deus criou o sexo, o desejo sexual, como potência para amar como Ele ama. E esta é a forma como o primeiro casal vivenciou este amor. Por isso, eles estavam nus para amar, nus para poderem, então, sem se envergonhar, viverem desse amor. De maneira que não há vergonha nenhuma no amor sexual. O amor perfeito lança fora o amor, diz São João na sua primeira epístola. Eles entenderam o sentido nupcial dos seus corpos. Eles viram e sentiram um ao outro, com toda a paz do seu olhar interior. Então, o pecado dos nossos primeiros pais, ele realmente foi aquilo que acabou por romper com toda essa harmonia que existia entre eles antes do pecado. Como Jesus então explicou aos fariseus, foi pela dureza do coração humano que se introduziu o divórcio na relação matrimonial. Dureza que procede do pecado desses nossos primeiros pais. Antes do pecado, a união era perfeita, modelo para todos nós, como deve ser a união entre um homem e uma mulher. Então, o pecado original causou a morte do amor humano, a morte do amor divino no coração humano. E aí que surgiu a vergonha de estarem nus. Isso indica a origem da concupiscência. Antes não havia concupiscência. Então, o pecado dos nossos primeiros pais não foi de concupiscência, não foi erótico, foi de soberba. O desejo erótico, vazio de amor de Deus, é que surgiu depois do pecado. Todos os homens e todas as mulheres, a partir disto, tendem a buscar a sensação da sexualidade, dissociada da verdadeira dádiva. É a tendência mal trabalhada da sexualidade, da afetividade. Totalmente dissociada do autêntico amor, como Deus quer que exista em nós. Então, nós cobrimos nossos corpos não porque eles sejam maus, mas para proteger esse bem inerente da degradação da concupiscência, para que nós não sejamos degradados pela concupiscência. Então, uma vez que nós sabemos que fomos feitos para o amor, sentimos-nos intimamente muito ameaçados, não somente pelo comportamento abertamente luxurioso, como também por um olhar luxurioso. As palavras de Cristo são severas em relação a isto. Todo aquele
que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Terceiro aspecto, né, do nosso estudo, a redenção realizada por Jesus Cristo. Com seu poder salvífico, ele recuperou a perfeição original que tínhamos perdidos. Porque ele é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, morrendo e ressurgindo. Jesus, então, ele veio restaurar a criação, devolver a ela a pureza das suas origens, de modo que quem se envolve com a redenção, quem se envolve com a morte e ressurreição de Cristo, se liberta da dominação da concupiscência. Mas como é que nós podemos envolvermos na redenção de Cristo, essa que nos liberta da concupiscência? Participando da sua morte, deixando-nos crucificar com Cristo. E assim é que progressivamente nós vamos descobrindo o erotismo original, o erotismo puro, o sentido nupcial dos nossos corpos, né? A experiência máxima do corpo e do sexo. E o quarto aspecto que completa, então, esse estudo, né, do porquê, né, Deus Nosso Senhor nos fez homem e mulher, deu uma sexualidade para a ressurreição dos corpos. É necessário que a libertação seja completa, que o nosso corpo participe efetivamente da sua ressurreição, da sua vitória. Porque no estágio final da humanidade, como Deus previu que, como deveria ser, o ser humano, né, quando se completar, então, o crescimento e a multiplicação da humanidade, nós não nos daremos em casamento, porque estaremos totalmente saciados na ressurreição dos corpos, já estaremos totalmente saciados no céu, então não precisamos da concupiscência, satisfazer a concupiscência, né? Se dará a realização máxima total do nosso gênero humano, essa unidade do gênero humano que Deus criou. Essa é a realidade eterna, né? Que essa união, como Deus criou em uma só carne, né? Desde o início. Bom, então agora nós entramos num outro aspecto desse nosso estudo, que é falar sobre as vocações cristãs. E essas, então, observações, né, que sobre a sexualidade humana nos fazem entender melhor, então, as vocações cristãs, tanto do casamento como do celibato. Ambas vocações, elas cumprem aquilo que somos enquanto homens e mulheres. Para uns, Deus chama a união matrimonial, para outros, o celibato. São dons, são vocações e chamadas para cumprir o seu plano salvífico para a humanidade. Então, quando nós vivemos, né, de forma autêntica o celibato cristão, então não há uma rejeição da sexualidade, não é uma rejeição da sexualidade, mas é um chamado à união efetiva, né, com Deus, então também afetiva. Ele, na verdade, né, dirige totalmente o nosso olhar para a máxima realização da sexualidade e da união afetiva. Então, aqueles que receberam esse dom, o celibato, sacrificam o casamento por causa do reino de Deus, fazem para quê? Para dedicar todas as suas energias e desejos ao único casamento que é capaz de satisfazer totalmente o coração humano, o casamento entre Cristo e a sua igreja. Então, de certo modo, né,
aqueles que receberam o dom do celibato estão pulando o sacramento, que é um sinal terreno, né, em antecipação da realidade última. Fazendo isso, homens e mulheres celibatários declaram ao mundo que o reino de Deus está aqui, já está aqui. Então, isso é o sentido mais profundo e autêntico do celibato. De uma forma diferente, o casamento também antecipa o céu nas alegrias do amor conjugal. Deus dá aos casados aqui na terra como um antegozo do festim das núpcias do Cordeiro. Mas para isso os esposos precisam viver o casamento como Deus queria desde o princípio. Na prática, isso significa que eles precisam lutar diariamente contra o egoísmo, que é o que realmente propiciou e fez com que o pecado entrasse no mundo. Então, como sacramento, o casamento destina-se a simbolizar, né, a união entre Cristo e a Igreja. O corpo possui uma linguagem que se destina a expressar o amor livre, total, fiel e fecundo de Deus. É exatamente com isso que os esposos se comprometem no altar. Vocês vieram aqui por livre e espontânea vontade? O padre pergunta. Para darem-se um ao outro sem reservas? E o casal promete ser fiel até a morte. Eles prometem receber com amor os filhos que Deus os der. Noiva e noivo respondem sim. Portanto, os esposos, né, eles são destinados a expressar eles mesmos o sim, né, com seus corpos, uma vez que tornam uma só carne. Claro que, certamente, as próprias palavras, eu te recebo como minha esposa, meu marido, diz o Papa, somente podem ser realizadas por meio da relação conjugal. A união sexual é destinada a ser a renovação dos votos matrimoniais. Agora entramos num terceiro aspecto, que é a moralidade sexual. A moralidade sexual, seja para quem assumiu o celibato, seja para quem foi chamado a se unir sexualmente com outra pessoa no matrimônio, vista nesse novo contexto que acabamos de estudar, mostra o quê? Que é um convite a vivermos a grandeza da nossa dignidade divina. Um convite a vivermos o amor para o qual fomos criados. Um sinal profético das verdadeiras núpcias com Deus. Portanto, não é mais uma lista puritana de proibições. No final das contas, né, todas as questões sobre moral sexual caem em uma única questão. Porque ela espelha verdadeiramente a imagem do amor livre, total, fiel e fecundo de Deus ou não. Né? Então, esta é a base dos ensinamentos da Igreja em matéria da moralidade sexual. Então, agora sim que nós podemos identificar o que é contrário a esse amor e sinal de degradação da humanidade. Ou seja, quais são os desvios sexuais que nós devemos evitar na nossa conduta. Então aí vamos enumerando como o divórcio, a união homoafetiva, mais e mais casais do mesmo sexo recebem licenças de casamento, muito embora esses casais nunca serão capazes de gerar seus próprios filhos e, portanto, cumprir o aspecto procriativo no matrimônio. A identidade de gênero é preferida por causa de uma fluidez, uma relatividade, né? Visto como algo inerentemente bom, comparável ao casamento, quando na realidade não é. A união experimental, que é uma fornicação, um pecado contra a fornicação,
E a coabitação também é um pecado de fornicação, porque não há uma união efetiva, só estão coabitando para se usufruírem sexualmente, né? Depois de longos períodos juntos, ou mesmo vivem em definitivo status de coabição, para o adultério, né? Que é a exclusão do sentido total do aspecto unitivo. Os preservativos, né? Pílula, DIU, camisinha e a masturbação. Então, tudo isso são desvios sexuais que desviam, né, totalmente daquilo que é realmente o projeto de Deus para o homem e a mulher. Então, agora nós podemos então pensar nessa autêntica libertação sexual, porque tanta propaganda contrária a viver uma sexualidade sadia. Então, se há um inimigo que deseja nos manter afastados do céu, e se o culto e o sexo se destinam a apontar-nos para o céu, o que você acha que este inimigo vai tratar, né? A tática do tentador é distorcer e desorientar nosso desejo de união eterna. E isso é tudo que ele pode fazer. Quando entendemos bem isso, nós percebemos que a confusão sexual tão predominante em nosso mundo, em nossos próprios corações, não passa de um desejo humano pelo céu, porém de forma frenética e descontrolada, provocada, entre outras coisas, pelo inimigo, né? dentro de nós, tentando-nos. A revolução sexual nos vendeu gato por lebre. Nós não fomos libertados, fomos enganados, traídos e nos tornamos carentes. Mas a maré está mudando. As pessoas só podem se iludir com os falsificados por um pedido leve. Não pode durar muito tempo esse engano. Então, a passagem do tempo demonstra que a satisfação sexual desordenada tem um prazo de validade curto. Com o tempo, ela se torna intragável, gera náuseas. São João Paulo II, ele veio como enviado de Deus para curar as nossas feridas com a sua teologia do corpo. Por ela, ele demonstra que as nossas buscas por amor, por intimidade e liberdade, elas são positivas quando vividas, então, de uma maneira autêntica, né? Então, os ensinamentos do Papa nos ajudam, né, a distinguir entre o verdadeiro e o falso cheque de $1 milhão. Nos ajudam a compreender que a revolução sexual não pode cumprir o que prometeu, nos dar autêntica liberdade sexual. É falso. E também a desentortar nossos desejos desordenados. Ela nos orienta rumo ao amor que satisfaz verdadeiramente. E a entender que os ensinamentos da Igreja não são um peso imposto de fora, mas uma mensagem de salvação que vem exatamente de dentro do nosso. Queria falar também com vocês sobre o feminismo e o gênero. O Papa Francisco, na Amor e Letícia, diz-nos: aprecie o feminismo quando não pretende a uniformidade nem a negação da maternidade. Com efeito, a grandeza das mulheres implica todos os direitos decorrentes da sua dignidade humana, inalienável, mas também do seu gênio feminino indispensável para a sociedade. As suas capacidades especificamente femininas, em particular a maternidade, confere-lhe também deveres, já que o seu ser, mulher, implica também uma missão peculiar nesta terra que a sociedade deve proteger e preservar para o bem de todos. Então, com relação à masculinidade autêntica, o Papa Francisco põe-nos como exemplo a São José, né? Dizendo-nos que o problema nos nossos dias não parece ser tanto a presença invasora do pai, mas sim a sua ausência no lar.
Por vezes, o pai está tão concentrado em si mesmo e no próprio trabalho, ou então nas próprias realizações individuais, que até se esquece, né, da família e deixa as crianças e os jovens sozinhos. E podemos então ir concluindo, né, o nosso estudo, pensando na misericórdia e no carinho, né, que deve então existir realmente no amor humano. E o Papa Francisco, na Amoris Laetitia, ele nos diz que, com relação àqueles que, enfim, não captam toda essa ternura, toda essa realidade, essa fé que nós vivemos, essa teologia, nós devemos viver a lei da gradualidade, que é diferente, né, da gradualidade da lei. A lei não se gradua, ela é fixa, mas a lei da gradualidade pode ser vivida vivendo com todos a compaixão, tentar entender, né, nos seus problemas, ajudá-los a entender, a discernir o valor da sexualidade, da afetividade, né, acompanhá-los em seu caminho de conversão e auxiliá-los na luta pelo ideal mais alto. Encorajá-los em cada passo, olharmos para a Sagrada Família de Nazaré, que é modelo para nós, né, de amor efetivo, né, esse amor humano que Deus quer que seja vivido, então, especialmente entre os casais, né? Na encarnação, ele, Jesus, assume o amor humano, purifica, leva à plenitude e dá aos esposos com seu espírito a capacidade de o viver, impregnando toda a sua vida com a fé, a esperança e a caridade. O matrimônio baseado num amor exclusivo e definitivo torna-se o ícone do relacionamento de Deus com seu povo e vice-versa. O modo de Deus amar torna-se a medida do amor humano. Enfim, é isto que queria lhes transmitir. Então, que Deus os abençoe, os proteja e que o seu amor nos ajude a nos amarmos uns aos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.